Quer uma estratégia para resolver as questões da sua prova? Hoje eu vou te dar algumas ideias sobre isso. Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Hoje a gente vai conversar sobre o que acontece no dia em que você vai resolver a famigerada prova. Eu quero falar justamente sobre isso. A experiência de chegar lá, entrar na sala, sentar na prova para resolver as questões. Muita gente passa meses ou até anos se preparando e não passa por essa experiência antes. Então esse é um ponto que eu já quero deixar claro para você. A experiência de fazer provas faz parte da sua jornada. Não dá para você ficar o tempo inteiro e colocar toda a sua expectativa, todas as suas ansiedades em um concurso se você não teve nem experiência de fazer outros antes. Por quê? Aquela energia ali de estar na sala, estar com as outras pessoas, ficar naquele ambiente silencioso, se concentrar por várias horas, essa era uma dificuldade que eu tinha, que eu tenho até hoje, na verdade, de você passar muitas horas concentrado numa coisa só. Isso tudo faz parte do seu treinamento. Normalmente as pessoas passam em concursos, principalmente concursos mais complexos, mais difíceis e tal, depois que já fizeram várias e várias vezes outras provas. E eu recomendo que você faça provas, inclusive quando você tem certeza que não está preparado. Por duas razões. Primeiro, porque você pode estar errado. Você pode estar errado sobre o seu nível. Você pode achar que não está preparado, né, e quando chegar lá na hora você está numa situação melhor do que você imaginava. E segundo, para você treinar, para você se avaliar, para você ter condições de ver se você está progredindo ou não de um concurso para o outro. Fazer simulado ajuda? Ajuda. Mas por favor, não fique na ilusão de que um simulado que você faz em casa, numa prova virtual, na frente do computador, vai ser a mesma coisa de você sair de casa no domingo de manhã para ir fazer uma prova, né, com uma banca examinadora de verdade aplicando. Não é a mesma coisa. Então você está, eu quero fazer concurso de nível médio. Beleza, faz vários. Faz vários. Você vai lá, faz um, depois faz o outro, vê o quanto você evoluiu de um para o outro, se o seu resultado foi melhor, se foi pior, em cada matéria tal, você já vai ter uma noção de onde estão suas deficiências só com essas informações. Além, lógico, de você poder aproveitar essa experiência e sentir aquela angústia, aquele nervosismo que é natural de ir lá fazer a prova e de ter que, naquele momento curto, colocar lá naquele papel tudo que você aprendeu, né, e coroar o seu esforço. Não é uma coisa trivial, não. Você vai fazer a prova com a pressão de meses, de anos de estudo nas suas costas. Então, você precisa estar bem para poder fazer isso. O ato de ir lá e resolver as questões da prova é uma manifestação das suas intenções para o universo de realmente mudar de vida. Então não ache que aquele momento ali é um momento sublime e que ali você vai ter uma catarse e vai conseguir fazer algo que você nunca fez antes. Não, você vai ter que fazer várias vezes para você encarar tudo aquilo com normalidade, encarar com tranquilidade. Eu tenho um amigo que a situação dele é difícil, que o bicho fica nervoso para fazer prova, que é um negócio sério, desde a época de escola. Ele vai fazer uma prova, colocou a prova na frente dele, ele começa a tremer, a suar, não sei o quê. E é um sujeito inteligente, preparado, que nunca foi mal em provas, inclusive, sempre teve bons resultados. Mas ele tem esse negócio, ele fica nervoso, aquilo ali mexe com ele por alguma razão. Então, além de fazer um tratamento, lógico, de buscar ajuda para isso, porque isso não é normal, né, você ficar desse jeito por ser avaliado, ele teve que fazer várias provas para conseguir se acostumar. E a gente se acostuma mesmo, né? Se acostumar. É você chegar lá no lugar e ficar tranquilo e ver como são as coisas e tal, conversar com uma pessoa ou outra, verificar se você está com o material adequado, se você levou a sua caneta de tinta preta fabricada de material transparente, levou um lanchinho, levou uma garrafa d'água, né? Tudo de acordo com as regras que estão lá no edital. Então, isso aí faz parte também da sua experiência, tá? Então você tem que fazer várias provas dentro das suas possibilidades. Eu sei que é caro, tem que pagar a inscrição, você não quer pagar a inscrição de um negócio que você, né, não acha que está pronto e tal, mas dentro das suas possibilidades, faça o máximo que você puder. Isso não vai te atrapalhar, muito pelo contrário. Chegamos lá no dia da prova, vamos resolver as nossas questões, né? O fiscal da prova vai lá e coloca, né, aquele caderno ali na sua frente. E aí, o que é que você faz a partir daquele momento? Vou te dar algumas ideias. Lembre-se que não existe regra escrita em pedra, não existe um único método universalmente aceito e validado para isso. Não existe. Existem ideias, eu vou te dizer o que funcionou para mim, o que funciona para outras pessoas que eu acompanho, que eu já acompanhei ao longo dos anos, e você daí vai ver o que é melhor para você, o que é que faz sentido para você, tá bom? Então, vamos lá.
Uma das coisas que eu fazia quando estudava para concursos e que me ajudou muito em vários concursos era fazer um esforço de ter contato com as informações que precisariam ser memorizadas nos momentos anteriores à prova. Eu tinha um caderno, né, uma pastinha, né, que na verdade que eu botava uns resumos e tal, impresso mesmo, que era da Decoreba, era o caderno da Decoreba, a pastinha da Decoreba. Tem gente que chama de memento do concurseiro, que é o quê? São informações que precisam ser memorizadas e que eu ficava reunindo e lendo várias vezes nas minhas revisões e tal. Então tinha lá, por exemplo, composições de órgãos colegiados. Ah, o Conselho da República é formado por... Né, o Tribunal, não sei das quantas, isso aí tem muito em direito constitucional, por exemplo. Né, quantos ministros tem o STJ, o TST, o TSE, não sei o que. Isso cai muito em questão de prova. Então essas informações eu sempre fui reunindo nessa pastinha. Recomendo demais que você faça a mesma coisa. Aí o que é que eu fazia? No dia da prova, eu acordava cedinho, pegava a pastinha e ia lá, ó, lia várias vezes aquelas informações. E no dia da prova, no caminho, muitas vezes eu ia lendo também. Cheguei no local de prova, lia de novo. Né? Aí geralmente você não pode pegar em material depois que entra na sala. Né? Entrou na sala e realmente você deixa ali debaixo da carteira, no lugar onde o fiscal indicar e tal, aí você não vai mais mexer. Mas isso me levava a uma situação que era a seguinte: eu tava com um monte de informação aqui na cabeça e que eu ia esquecer, eu tinha certeza. Minha memória sempre foi ruim para essas coisas. Então eu tinha certeza que eu ia esquecer em dado momento. E aí o que é que eu fazia? Chegou, a prova tá na minha frente, o fiscal falou, pode abrir. O que eu achava que ia cair, que eu achava que era mais importante, eu abria a prova e já anotava, né, ali de lápis. Anotava, de lápis quando tinha lápis, né? Ou de caneta mesmo, enfim. Mas eu anotava ali na contracapa, em algum lugar que, né, ia poder tirar aquilo da minha cabeça. Então aquela informação ali da quantidade de ministros, dos membros não sei o quê, tal, os mnemônicos, lá, eu saía anotando, anotava um monte de coisa. Passava ali 5 minutinhos só, anotando, coloquei um bocado de coisa, beleza, então tá show, vamos lá. Aí eu começava então a resolver a prova. Quais questões resolver primeiro? Aí você tem duas possibilidades, dependendo do tipo de concurso que você vai fazer. Concursos mais simples, com menos matérias, você vai fazer em um período só. Uma manhã, uma tarde, né? Mas é de uma vez só que você vai fazer a prova. Então você só tem aquele período e você pode ter apenas prova objetiva, questões objetivas, ou você pode ter questões objetivas e questão discursiva. Geralmente, quando é um período só, você não tem questões discursivas, você tem uma redação para fazer. Então, se for o caso de você ter uma redação para fazer, eu recomendo demais que você comece pela redação. Ah, professor, mas a redação é a parte mais cansativa, mais difícil. Por isso mesmo. Porque são muitos pontos que estão em jogo ali. A redação vale bastante. Então, se você começar logo pela redação, a chance de você conseguir fazer uma redação de alto nível é maior do que se você já estiver cansado de resolver outras questões, né, de fazer, né, outras coisas e tal, e deixar a redação por último. Um outro fator importante é o seguinte: a redação é o que toma mais tempo. Então, se você for fazer a redação e demorar muito na redação, ainda dá para você correr um pouco na prova objetiva, ao menos tentar fazer isso, mas se for o contrário, é muito difícil. Se você fizer a prova objetiva, no final faltou meia hora para a redação, meu amigo, você está no sal. Você não vai conseguir fazer rascunho, pode fazer direto ali e tal, né, no cartão resposta, não sei o quê, porque você vai ter dificuldade. Então, fazer primeiro a discursiva faz muito sentido para mim, tá? Fazer primeiro essa discursiva. Teve uma situação que eu me lembro de ter optado por fazer a discursiva no final, que foi a seguinte: eu olhei o tema da discursiva, olhei e pensei, eu não sei essa parada. Aconteceu comigo. Olhei e pensei, eu não sei esse negócio. Então eu me dei um tempo a mais para ter um novo contato com as matérias que estavam previstas no edital, resolver as questões objetivas, ver como é que aquilo ali estava, né, entrando na minha cabeça e tal. E sabe o que aconteceu dessa vez? Tinha uma questão objetiva sobre o mesmo tema da discursiva que me fez lembrar um monte de coisa, que me fez rememorar, reavivar várias informações que estavam na minha mente. Então, no final das contas, terminou sendo bom. Foi uma exceção. Eu acredito ainda que fazer a discursiva no início é melhor. Agora, se você tem inseguro em relação ao tema, em relação à matéria da discursiva, então talvez deixe ela para o meio ou para o fim da prova e as objetivas, de repente, podem ajudar você a relembrar, enfim, a aquecer, né? Aquecer seus motores para poder ir lá
e fazer uma boa discursiva. Se a sua prova não tem questão discursiva, ou se você já fez a discursiva, então eu recomendo que você comece a sua prova resolvendo aquelas matérias que para você parecem mais fáceis. Todo mundo tem isso, né? Você tem um pouco mais de facilidade de aptidão com a matéria, menos com outra e tal. Eu recomendo que você vá para a que você considera mais fácil, mais simples. Né? Para mim, sempre foram as matérias jurídicas, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, quando eu fazia concurso para fiscal e tal. Porque são matérias que eu estudei muito, desde a faculdade, já fiz muitas provas, então, não que eu saiba tudo na hora de responder, mas eu fico mais à vontade. Língua portuguesa, para mim, sempre foi um ponto forte também. Então eu ia lá resolver aquelas questões de interpretação de texto, olhava e dizia, vou começar por aqui, resolvendo essas questões aqui e tal, de interpretação, não sei o quê. Então, para mim, essas matérias sempre representaram um alento, um alívio, assim. Então, agora, isso já deu errado? Já deu errado. Em que situação isso aconteceu? Foi no concurso da CGU, inclusive, em 2012, quando a gente teve uma prova de direito constitucional que estava muito difícil. Estava difícil pra caramba. Aí eu comecei por ela, eu acho que eu resolvi português primeiro, que também estava difícil, e resolvi direito constitucional. Aí eu fui resolvendo a prova de direito constitucional e disse, opa, essa aqui eu não sei. E essa aqui eu tô inseguro, essa aqui não sei o quê. E depois eu olhei e disse, se direito constitucional tá assim, eu tô ferrado. Me deu aquela angústia. Se direito constitucional tá desse jeito, eu tô ferrado. A matéria que é meu ponto forte, tem um monte de coisa aqui que eu não sei fazer, né, que eu não tenho segurança e tal, não tô sabendo o que eu tô fazendo. Então eu fiquei meio angustiado. Nem sempre vai funcionar desse jeito, né? Mas na maioria das vezes, essas matérias que você tem mais aptidão, que você se sente mais à vontade, elas vão te dar uma maior tranquilidade para depois você encarar as que são um maior desafio. Assim. Inclusive, nesse concurso da CGU, a questão foi que a prova estava difícil mesmo, o nível estava alto. As notas não foram boas, nem direito constitucional, nem direito administrativo, nem português. Foram 3 matérias que foram difíceis. Agora, quando eu cheguei na parte que eu já não ficava mais tão à vontade, por exemplo, administração financeira orçamentária, aí eu acertei todas as questões da prova. Porque estava fácil. Não porque era uma matéria que eu destruía, não era. Era uma matéria que eu era mediano, mas ela estava fácil. Então, né, uma coisa compensou a outra e eu consegui uma nota excelente no final das contas. Mas às vezes você fica querendo avaliar cada aspecto, cada detalhe ali da sua prova e fica complicado de você conseguir visualizar, né, da maneira adequada, conseguir visualizar do jeito certo. Então, eu recomendo que você comece pelo que para você soa mais tranquilo, mas também vá com calma. Tá? Não se cobre tanto não, porque às vezes a prova vai estar difícil mesmo. E aí você vai ficar, caramba, eu não sei de nada, eu não sei de nada. Não, não é que você não sabe de nada, é que tá difícil para todo mundo. E isso você só vai descobrir depois, né? Mas vá com calma, né? Vá com calma na hora de resolver as questões da prova, tá bom? Vá com calma. E esse conselho, vá com calma, serve para a prova como um todo, tá? Vá com calma, né? Respire e tal, porque tem muita gente que fica meio encucada com o tempo, porque, eu tenho 4 horas, 5 horas, não sei o que, eu preciso não sei o que, são tantos minutos por questão, e aí geralmente a gente não pode usar relógio, né, quando vai fazer prova de concurso, aí você não tem você não cronometra ali tão de perto, né, você tem ali a informação que o fiscal tá dando, passou 1 hora, passou 2 horas, não sei o que, e tem gente que fica nervosa por causa disso, você vai com calma, respira, porque também não adianta fazer a prova correndo. Aí você faz a prova correndo e no final sobrou 1 hora, adianta o quê? Não adianta nada. Vai com calma, respira, tal, vai devagar. Tá? Quando você faz uma coisa que é muito importante ou que você nunca fez antes, você tem que ir com calma. Você tem que respirar e tem que ir devagarzinho. Uma vez a gente estava viajando de férias, né, e não é uma digressão louca não, tá? Tem a ver com o que eu tô falando. A gente estava viajando de férias, eu, Paulo, os meninos, a família nossa, né, minha sogra, minha cunhada, marido, tal, uma galera. E a gente foi para uma cidadezinha que tem... São rios, né? É uma cidade que ela é organizada na água. Em vez de ter rua, ela tem uns rios e uns canais, né? Que separam as casinhas e ligam um lugar a outro e tal. Então é uma cidade que é uma cidade turística, tal, muito conhecida porque você pode alugar um barco e andar por esses canais, né? Você vai lá, tem um percurso, eles dão um mapa para você e tal. Aí quando eles entregaram o mapa, vamos alugar o barco? Vamos. Aí eu falei, eu não tô confortável de dirigir, né, pilotar o barquinho e tal. Eu não sei fazer isso, nunca fiz, tal. Não, mas é fácil, não sei o que lá. Aí o marido da minha cunhada, né, Marcelo, muito querido amigo nosso também, aí Marcelo falou, não, eu topo, eu vou lá. Eu disse, não, beleza. Aí fomos lá, eu e Marcelo, né, fazer a burocracia, né, alugar o negócio, pagar e tal.
Aí quando eles entregaram, né, ó, o barco é aquele ali, tá aqui a chave, você vai lá, liga, é bem tranquilo, é bem fácil, você vai, puxa, tem tipo um volantezinho, né, você puxa pra lá, puxa pra cá. Aí Marcelo olhou para o rapaz e falou, algum conselho para quem nunca fez isso? Aí ele olhou assim e falou, take it easy. Take it easy é isso, vá com calma. Vá com calma. Você vai fazer uma coisa que você nunca fez? Vai com calma. Vai fazer uma prova muito importante? Vá com calma. Então vamos lá, voltando. Você resolveu as questões da sua prova que você considera mais tranquilas, aí você passa para as que são mais desafiadoras, vamos dizer assim. Para mim sempre foi o quê? Matemática, estatística, raciocínio lógico nunca foi um problema, né? Mas essa parte de matemática, contabilidade, estatística, administração financeira orçamentária também, nos vários concursos que eu fiz foi um desafio. Né? Aí, quando você passa para essa parte mais desafiadora da prova, você pode já estar um pouco mais cansado, mas ao mesmo tempo você está com uma mente um pouco mais tranquila que você resolveu as questões das matérias em que você normalmente vai bem. Então você senta lá para fazer e tem algumas ideias de como resolver essas questões, mas você precisa tomar cuidado principalmente com as questões que exigem cálculos. Porque a questão que exige cálculo, ela tem um tempo para ser resolvida, mas nesse caso o bicho pega, porque se você for pelo caminho errado, você gasta um tempo absurdo em uma questão e algumas vezes essa questão vale muito pouco. Então não vale a pena você gastar um tempo bizarro nela. Principalmente em provas do tipo certo ou errado, que tem uma quantidade maior de questões. Então, o que é que eu recomendo que você faça nesse caso? Que você vá resolver essas questões, dê uma olhada geral em cada uma, tá? Dá uma geral, lê o enunciado, pensa, eu sei resolver isso aqui? Sei. Então, beleza, faz seu cálculo e resolve. Se você tiver na dúvida se sabe ou não resolver e quer fazer tentativas e tal, deixa essas para depois. Então resolve primeiro aquilo que você sabe fazer. Aqui se aplica aquela fórmula, essa lógica, esse teorema, essa parada aqui. Então faz seu cálculo, tal, responde essas questões e depois, por último, você vai para aquelas em que você quer fazer tentativas, você tem que explorar algumas possibilidades e tal. Porque se você gastar tempo demais nessas, então você já resolveu as outras. Você não faz a bobagem que muita gente faz, que é resolver na ordem que aparece. Aí aparece a primeira questão lá, a prova de matemática tem 10 questões, aparece a primeira. Aí a primeira você, pô, questão difícil pra caramba, né? Não sei como é, vou pra lá, vou pra cá, não sei se é isso, não sei se é aquilo. Aí você gasta lá 20 minutos, meia hora naquela questão. E depois sobra pouquíssimo tempo para você resolver questões que você sabe resolver. Aí você termina fazendo rápido demais, errando cálculos, ou você termina simplesmente não conseguindo resolver as questões, é aquela hora que o fiscal vai, ou ele anota no quadro, ou ele tira uns adesivozinhos, né? A FCC e o Sebrasp tem esse negócio do adesivo, né? O cara vai tirando o adesivo. Aí quando você olha, falta 10 minutos, 15 minutos para acabar o tempo da prova, você ainda tem que transcrever tudo para o cartão resposta, não sei o quê. Aí, meu amigo, já foi. Você já perdeu o tempo. Você já não tem condições de resolver mais do jeito que deveria, entende? Então a ordem para mim é essa. Quando você chegar nas matérias mais difíceis, principalmente as que exigem cálculo, você vai resolver primeiro aquelas questões que parecem mais fáceis, aquelas que você olha e você sabe como resolver, e depois você vai para aquelas que parecem mais difíceis. Porque se não sobrar tempo, aí beleza, não sobrou tempo para a questão que você já não sabia fazer mesmo. E assim, só para encerrar, essa sensação de não saber fazer uma questão é uma sensação normal, tá? Não quer dizer que você não vai passar, não. É verdade, não quer dizer que você não vai passar. Geralmente, num concurso de alto nível, vai ter questões que você não faz a menor ideia de como é que resolve. Eu tô falando sério. Vai ter questão que você vai olhar e vai dizer, eu estudei esse negócio aqui, será? Estudei mesmo, tem certeza? É assim que funciona. Você não consegue dominar com segurança todo o edital, porque o edital é muito grande. Então vai ter alguma coisa que vai ficar de fora e que vai aparecer na prova. E é assim com todo mundo. É assim com todo mundo. Para alguns vai ser numa matéria, para outros vai ser em outra. Então, assim, o seu colega engenheiro, talvez ele tenha mais facilidade. Talvez não, com certeza ele vai ter mais facilidade do que eu, que sou advogado de formação, para fazer uma prova de estatística, de matemática. Né? Provavelmente ele vai ter mais facilidade, né? Com certeza vai ter. Mas, para mim, fazer uma prova, né, de uma matéria jurídica que caia alguma coisa um pouco mais aprofundada vai ser mais fácil também do que para o meu colega que é engenheiro. Então cada um tem a sua bagagem, cada um tem o seu jeito e tem a sua história ali, e a sua história vai colocar para fora as suas possibilidades e as suas capacidades. Não é simplesmente estudei, acertei, não estudei, não acertei. Não é isso.
Você vai estudar o máximo que você puder, da maneira mais aprofundada que você puder, mas algumas vezes vai aparecer sim coisa que você não tem a menor ideia. E aí beleza, você chuta lá, ou deixa em branco, né? Se for prova do tipo certo ou errado, com errado eliminando uma certa, você deixa em branco, ou você chuta lá uma resposta qualquer e segue, cara, vida que segue. Você está fazendo uma prova que tem 100 questões, 120, 150 questões, não é o fato de não saber uma, duas ou três que vai te impedir de passar no concurso. Principalmente num concurso difícil e complexo, como são esses concursos de alto nível, tá certo? E aí, tem mais alguma ideia sobre estratégias para resolver questões de prova? Se tiver, deixa nos comentários aqui embaixo. Eu sempre leio tudo e uso, inclusive, essas informações para avaliar os vídeos novos que eu vou produzir mais para frente. Se você ainda não se inscreveu para as lives de verdade, lembre que toda quinta-feira tem live comigo sobre um tema ligado à sua estratégia de estudos, à sua jornada para aprovação, e esses temas são escolhidos e sugeridos pelos membros da comunidade Concurseiro de Verdade. Se você não inscreveu ainda, se não se inscreveu ainda para acompanhar as lives de verdade, é toda quinta-feira, 20 horas, você pode se inscrever no link que está aqui embaixo. Além disso, eu estou também nas redes sociais, estou lá no Instagram, estou lá no Instagram, no @prof. Paulo Guimarães, estou lá no Facebook, lá no YouTube também, sempre como Professor Paulo Guimarães. Estou também lá no Telegram, no canal Fábrica de Servidores. Bota aqui embaixo, Armando, por favor. Você me encontra lá no t.me/Fábrica de Servidores. Tem o link na descrição também, se você quiser clicar. Lá no Instagram, lá na bio, você também acha o link e tal. Mas lá no Telegram, o que é que eu faço? Todos os dias eu mando um áudio compartilhando uma reflexão. Eu faço o download do que está aqui na minha cabeça para um áudio e mando lá no Telegram. Todo dia, às vezes até 2 vezes por dia, dependendo do que está acontecendo, eu faço minhas reflexões lá. E são reflexões sobre técnicas de estudo, são dicas e orientações, e também minhas reflexões, minhas viagens sobre a sua jornada como concurseiro e onde você quer chegar no serviço público. Eu já passei pelo que você está passando, eu sei exatamente o que você está vivendo, e eu te digo, existe vida aqui do outro lado. Não é tão difícil assim de chegar quanto pode parecer. Meu nome é Paulo Guimarães, eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Grande abraço, sucesso, bons estudos e até a próxima.